Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Nós estamos muito felizes e gratos por ter vocês aqui hoje conosco. Nossa casa completou essa semana, na segunda-feira, 48 anos de fundação, acolhendo a todos que chegam aqui da melhor forma possível. Então, é muito especial hoje estar fechando essa semana na presença do nosso presidente da Federação Espírita, o Antônio, que está aqui, veio nos prestigiar, e terminando com esse nosso amigo, que já é muito conhecido aqui da nossa casa, o Vinícius Lousada, que é trabalhador do Centro Espírita Leão Denis, em Porto Alegre, e vice-presidente doutrinário da nossa federação também. Lembrando que o Vinícius é um escritor, é nosso escritor lá da federação, vai estar autografando os livros dele aqui, o último lançamento, Educação para a Vida, então, tema da palestra. Lembrando sempre que esses livros do Vinícius, eles estão disponíveis no nosso Clube do Livro. Então, é uma ótima oportunidade de ajudar a casa, ajudar a federação e, de brinde, fazer uma excelente leitura de obras espíritas. Então, se tiverem interesse, podem passar na livraria, pegar o formulário, uma obra todo mês, títulos da federação, e as obras, os direitos autorais são todos revertidos para a federação. Então, ele gera e sustenta o movimento espírita. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa sustentabilidade com boas obras, boas leituras. Então, eu convido a todos para que, antes que a gente possa ouvir o Vinícius, nos unirmos em prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, nos auxilie na jornada terrena, que nos conduza no bom caminho, que possamos ser esses bons ouvintes, aprendizes do Cristo, e juntos, através do estudo do Espiritismo, dessa doutrina que nos consola, nos orienta, nos esclarece, aprimorarmos cada vez mais o nosso espírito imortal. Que possamos, assim, irmanados por toda essa espiritualidade amiga, trazer cada vez mais Jesus ao nosso coração. Que nos sintamos rodeados e abençoados por esta equipe espiritual que hoje aqui nos encontra e que possamos comemorar cada vez mais aniversários desta casa do caminho, esta casa de luz e paz. Esteja conosco hoje, Jesus, e sempre. Que assim seja. Contigo, amigo. Boa noite, meus amigos. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe e nos mantenha em paz. Quando uma casa espírita faz aniversário, é um aniversário diferente, porque ele é uma renovação de compromissos, que, aliás, deveria ser assim cada aniversário nosso, né? Porque a reencarnação é um presente divino, uma oportunidade de crescimento espiritual, e nós deveríamos, sim, a cada etapa, a cada ciclo de vida, refletir sobre a nossa existência, os nossos compromissos, a nossa cota de espiritualização, em contrapartida de desmaterialização, porque um dia todos nós retornaremos à vida espiritual. E do ponto de vista do aniversário de um centro espírita, a gente tem um contrato iniciado com seus fundadores e com aquela equipe espiritual que os inspirou. E alguns de nós, porque 48 anos, eu tenho 48 anos, vejam só, a Casa Espírita está com 48 anos. Alguns de nós aqui, por exemplo, estávamos no mundo espiritual, fazendo parte dos que estavam na torcida. Olha, vão em frente, desenvolva esse abnegado trabalho. Daqui a pouquinho a gente está chegando também. Alguns, olha, não esqueçam da evangelização da infância e juventude.
Porque assim que for possível, a gente vai ingressar nessa atividade. Nós precisamos. E é por esses caminhos que nós vamos chegando ao centro espírita. Às vezes uma dor, uma enfermidade, uma curiosidade, uma coincidência, entre aspas. Daqui a pouco para o carro, vai atender uma questão e olha, ué, um centro espírita, vou ver que negócio é esse. Outras vezes é um familiar, um livro. São os recursos que a espiritualidade encontra para que nós possamos despertar aos compromissos iluminativos nessa seara. A encontrar um conteúdo que ilumine a nossa consciência e nos ensine a viver com sabedoria. Quando eu era jovem em Rio Grande, não faz muito tempo, evidentemente, nós tínhamos um médico na cidade, chegou a ser médico do meu pai num período, não sei se ele ainda está encarnado, e eu ajudava no posto de livros do centro. Minha primeira tarefa no centro espírita foi essa. E um dia chega uma senhora com uma receita médica. Eu disse, olha, se enganou, né? E a receita dizia assim, leia Nosso Lar, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Outra semana apareceu outro. E quando vê, tinha acho que mais de 20 pessoas que a receita médica deste médico era a leitura espírita. Porque o livro espírita, pelo seu conteúdo edificante, ele tem um caráter terapêutico. Ele nos conecta pela intenção do autor, pela proposição dos amigos espirituais e pelo valor do conteúdo, nos conecta à espiritualidade amiga. Nos tira desse terra a terra, dos nossos conflitos diários. E aqui não é merchandising para vender livro, é constatação. Ivone do Amaral Pereira, aquela médium que psicografou, entre outras obras, um clássico da literatura mediúnica do movimento espírita internacional, Memórias de um Suicida. Um livro que ela recebeu e que depois foi revisado pelo espírito de Leon Denis, um dos baluartes do espiritismo nas suas bases a partir de Allan Kardec. E ela conta numa entrevista, numa obra intitulada Nos Caminhos da Mediunidade Serena, organizada pelo Pedro Camilo, seu biógrafo, que ela passou a ter esse contato com o espírito Leon Denis a partir da leitura das suas obras. Porque a leitura das obras desses grandes espíritos nos conecta com o que a gente poderia chamar raios fluídicos dos seus pensamentos. Porque são almas elevadas cuja propagação daquilo que eles já são, de espíritos bons, voltados ao crescimento espiritual da humanidade, se expande e atinge aquelas criaturas que com eles sintonizam. E ela diz na obra que essas leituras sistemáticas a vincularam com esse e tantos outros benfeitores. E recomenda que nós procuremos exercitar a boa leitura para que as nossas vinculações sejam positivas. O Espiritismo é uma proposta de renovação para todos nós. Vem ao tempo certo, junto à humanidade. É o Consolador prometido por Jesus. Quando dissera, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e o meu Pai vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, conforme anota o evangelista João, que vos fará relembrar aquilo que vos tenho dito e vos ensinará aquilo que ainda não podeis suportar. Essa doutrina
sistematizada por Allan Kardec, realiza a promessa do Consolador. E nós não dizemos isso com nenhum sentimento de exclusivismo religioso. Porque ao lado das outras religiões, o Espiritismo é um dos caminhos espirituais. Mas conectado com o Evangelho de Jesus, pois que a sua moral não é outra coisa, senão uma releitura sob a ótica dos espíritos superiores, das lições do Mestre, trazendo como chave de compreensão o elemento espiritual, que nas tradições literalistas de exegese, de interpretação bíblica, nos passavam desapercebidos. Que no dogmatismo religioso, nós não tivemos oportunidade de nos apropriarmos da essência do Evangelho, que é a moral do Cristo. Mais importante do que abraçar a religião A, B ou C, em se tratando de cristianismo, é buscarmos a essência moral do Evangelho. O Espiritismo tem ferramentas para que nós possamos compreender os ensinos de Jesus e aplicá-lo em todas as circunstâncias da nossa vida. Não basta conhecer, não basta crer, somos convidados a viver esta mensagem sob a ótica dos amigos espirituais, a serviço do Espírito Verdade que nos trouxe o Consolador. Então é uma proposta de educação para a vida, para que neste plano já possamos tomar consciência da nossa imortalidade e da impermanência da vida física. E hajamos com o conhecimento como uma tocha que ilumina o caminho, mas para que andemos pelo caminho reto, o caminho das virtudes, da prática do bem. Pois que já aprendemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a matriz religiosa que nos salva, que não é o culto exterior que nos eleva, mas é, sobretudo, a caridade, compreendida em uma tríplice apresentação, conforme encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 886, em que os benfeitores vão dizer que a caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, é perdão das ofensas, é indulgência com as imperfeições alheias. Vejamos que os espíritos cercam todos os lados. Benevolência é essa atitude de estar disposto a agir no bem, a ser orientado pelo bem. É acordar sem imaginar formas de driblar o dever, de aprontar com alguém, de se vingar. É se questionando que bem que eu posso realizar hoje. Que marca positiva eu posso deixar na vida de alguém. Apesar das minhas lutas, das minhas dificuldades, das provas ou expiações que estão presentes em minha jornada evolutiva. Perdoar é uma nobreza de alma, é uma virtude, o perdão, que todos podemos desenvolver. Esse exercício, como um dia ensinou o espírito Johannes, através da mediunidade de Raul Teixeira, de não passar recibo à agressão de alguém, ao descuido de alguém para conosco, de não devolvermos, como ensinava Jesus, na mesma medida, mas apresentarmos diante de uma ingratidão, de uma violência, de uma incompreensão, de um mal qualquer, a face
do bem, da não disposição à violência, como bem ensinara um dia Mahatma Gandhi. Gandhi foi capaz de perceber na sua vida de indiano, dobrado ao costume e à cultura britânica, que o colonialismo era uma forma de violência terrível e que seu povo era posto em condição subalterna. A tendência seria, como acontecera com muitos outros, que tomaram consciência do domínio do Império Inglês em relação à colônia, a Índia, muitos tomavam a decisão de optar pela raiva, alguns partidos pela violência, pela luta armada. E quando ele desperta os valores de uma realidade indiscutivelmente de violência cotidiana, ele se dá conta de que é necessário construir uma outra perspectiva. E ele instaura a ideia da não violência ativa. Porque violentos já eram os imperialistas. Violentos já eram os membros do seu povo que sonhavam com uma libertação que massacrasse os opressores. Ele queria uma libertação verdadeira, que não gerasse um processo na visão do sânscrito de karma, de reação, ação e reação, mas que realmente produzisse liberdade e fraternidade entre ambos os polos. Então ele propõe essa firmeza persistente de quem opta pela não violência e assume essa conduta como filosofia de vida. Muda hábitos, muda a forma de vestir, cria os seus núcleos de prática de não violência, de trabalho cooperativo, de cultivo de espiritualidade. Mas um dia ele é levado à prisão, como acontece com os missionários, como acontece com aqueles que propõem num ambiente hostil a outra face, a face do perdão. E então Gandhi solicitou a alguém que lhe trouxesse um material para que ele pudesse tecer sandálias. Aquilo foi muito curioso. Ele que se inspirara no Sermão do Monte. Aliás, ele tinha uma apreciação a respeito disso. Estranhava muito como os cristãos, especialmente os ingleses, eram capazes de ignorar naquela época a mensagem pacificadora do Sermão da Montanha, postulado por Jesus de Nazaré. E ele chegou a dizer que de todo o conteúdo bíblico, se ficasse somente o Sermão da Montanha, era suficiente para conduzir a humanidade a um outro patamar evolutivo. Era apaixonado, no melhor sentido da expressão, por Jesus. Então ele pediu a alguém que trouxesse os materiais, ele que sabia tecer, que se dedicava a trabalhos manuais, apesar de ser advogado de formação, um intelectual que escrevia com uma perspicácia e uma profundidade, chegou a corresponder-se com outro pensador cristão, Leão Tolstói, que era pacifista, que em determinado momento da vida, diante da sua cultura econômica e intelectual, que poderia ser dada à soberba, aos excessos, porque era da nobreza russa, converte-se à proposta do Evangelho de Jesus e resolve viver em simplicidade quase absoluta. Só não foi mais porque a esposa não deixou. Mas a biografia dele é muito clara. Um dia ele sai de casa
e vai desencarnar em um vagão de trem velho, junto daqueles com os quais Jesus sempre conviveu, os que eram lançados à marginalidade, esquecidos nas ruas, sem nome, sem dignidade. E eles trocavam correspondência. Mas então Gandhi tecia aquela alpargata, digamos assim, e alguém ficou curioso, mas por que o senhor está fazendo isso? Estou tecendo essa alpargata para aquele homem que me colocou na cadeia. Como assim? O senhor está fazendo uma alpargata para aquele homem que lhe trouxe à prisão de forma injusta? O fato é que eu não posso me esquecer que ele também é um homem como eu. Ele era capaz de perceber algo que é chave para lidarmos com os nossos conflitos mais simples aos mais complexos nos relacionamentos humanos. A nossa humanidade em comum, as nossas imperfeições em comum. Só quando estamos cegos pelo orgulho é que imaginamos que nós não temos imperfeições. E nessa postura soberba, orgulhosa, imaginamos que os outros possam não merecer o nosso perdão. No entanto, o perdão é terapêutico. Quando eu perdoo alguém, eu me desvinculo do mal que o outro me fez. Eu me afasto da condição de vítima. Ainda que seja algo que a justiça do mundo entenda como um crime, e que seja justa a minha causa, quando eu perdoo, eu saio da faixa vibratória do agressor e de tantos outros espíritos infelizes que vivem nas faixas vibratórias de um pensamento e de um sentimento de agressão, de violência, de mal-querer. Me desvinculo. Mas quando eu odeio, eu me vinculo. É por isso que a gente anda na rua, às vezes está brigado com alguém, pode ser uma cidade pequena ou uma cidade como Caxias do Sul. Aí a gente está com o pensamento naquela pessoa que aprontou com a gente. Aí a gente entra no shopping, centenas de pessoas, quem é que a gente encontra? Na porta giratória, fecha na pessoa. Aquela que a gente está ressentido, aquela que a gente está com raiva, aquela que a gente está calculando um jeito de aprontar com ela, de se vingar. A sintonia. A gente dorme e sonha com a pessoa. Isso não é possível. Até no sonho essa criatura me persegue. Não é ela que está perseguindo, não. Somos nós que estamos nos vinculando mentalmente. Mas quando a gente perdoa, esses vínculos se desfazem. Amenizamos a nossa dor e permitimos que esse outro Filho de Deus prossiga na sua jornada como nós, aprendendo entre erros e acertos. Ou algum de nós aqui não erra nunca? Como a gente erra? Às vezes é uma palavra mal colocada, é um gesto, às vezes é uma decisão equivocada, é uma discussão inútil, é uma entrega sem resistência alguma a uma viciação nossa. E a gente coloca a perder tanta coisa boa em nossa vida. A gente erra também. Basta a gente se olhar no espelho e a gente vai lembrar as vezes que a gente erra. Só que a gente não somente erra, acerta. Por isso que Jesus propôs àqueles homens que arrastavam, como diz a letra evangélica, a mulher adúltera, propôs que eles refletissem quando ele disse, olha, atira a primeira pedra quem não tiver erro. E narra o evangelho que do mais velho ao mais jovem se retiraram todos, ficando no átrio do templo o bom pastor e a ovelha tresmalhada. Minha filha, onde estão os que te condenaram? Foram-se todos, Senhor. Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vai e não erres mais. Assim, pela reencarnação, acontece com a gente. Todos os dias, vivemos uma experiência abençoada
de perdão divino, que é a reencarnação. Não sabemos nossos erros. Conta-se que, oportunamente, o pessoal visitava uma casa de correção, um presídio, com o Chico. Chico gostava muito, Chico Xavier, gostava muito de visitar o presídio. Fazia o evangelho com nossos irmãos encarcerados, que ele chamava de reeducandos. E um dia alguém disse: Chico, você não tem medo de andar com esse povo aí? Essa gente, quando alguém quer inferiorizar outro, diz isso, né? Essa gente. Aqui em Caxias ninguém fala isso porque é tudo evangelizado, não é? E o Chico respondeu: meu filho, a única diferença entre nós e os que estão aprisionados é que nós ainda não fomos descobertos nos nossos crimes. Forte isso, né? Porque à luz da reencarnação, isso é uma profunda verdade. Nós não sabemos a nossa jornada. Mas olhando a história da humanidade, não é difícil saber que nós hoje somos bem mais pacíficos. Mas nem sempre foi assim. Inclusive no campo religioso. E a outra faceta da caridade é a indulgência, portanto. Se eu tenho imperfeições, por que o outro não pode ter? Ah, mas fulano, a gente pede para alguém, né? Como é que é fulano? É uma excelente pessoa, mas aí começa a lista dos defeitos. Né? Uma ficha corrida de condição umbralina da pessoa. A gente só quer saber uma coisa, mas no hábito da maledicência, a gente picha a honra daquela pessoa. É um mau hábito, que a gente não se apercebe. A não ser que tenha uma alma caridosa e corte. Não, mas não foi isso que eu perguntei. A fofoca pede uma estação terminal. Nós precisamos ser essa estação terminal. Sabe? Conclui o assunto, encerra a conversa, troca a vibração, traz outra pauta, que não a vida alheia, né? Senão a gente se perde. Então, meus amigos, Gandhi não queria deixar de enxergar a humanidade do outro. Nós somos espíritos imortais, visitando temporariamente o plano terrestre. Aí eu vou fazer uso aqui da arte espírita, e nós vamos ver, só que eu não vou enxergar, né? Agora que eu me dei conta. Uma poesia, tá? Depois vocês descontam o meu salário por usuário. Vejamos a poesia desta obra, Parnaso de Além-Túmulo, uma obra com centenas de poetas desencarnados que escreveram através de Chico Xavier. Essa obra marcou época, porque era um homem simples do povo que apresenta obra com conteúdo da mesma qualidade que esses poetas tinham quando encarnados. Gerou comoção, discussão nos círculos literários. Humberto de Campos, que depois da morte veio escrever pelo Chico, chegou a fazer opinião sobre o assunto, dando a entender que Chico provavelmente fosse um gênio, se o fenômeno não fosse autêntico. Porque é impossível alguém, numa época que não tinha, não é, Antônio, ChatGPT e outras coisas que andam por aí, que poderiam falsear a produção de um texto copiando o estilo de alguém. Vejamos só. Ao homem, ao custo dos anjos. Olha o recado que ele nos traz. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente
amortalhou na carne, atra e tranquila. Apesar das veredas fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primeiras da existência, és um ser imortal e irresponsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Somos espíritos imortais, que temos as lições ou as leis divinas na nossa consciência. O Espiritismo vai apresentar-nos possibilidade de compreendermos essa nossa condição e procurarmos viver com base na ética de Jesus, nessa condição de espíritos em jornada transitória na Terra. E diante disso, nos convida ao exercício da autoanálise, para que possamos desenvolver as nossas virtudes, assumindo um processo de evolução consciente. Em O Livro dos Espíritos, na sua questão 919, que nós trazemos em um capítulo dessa obra alguma reflexão sobre conhecer-se a si mesmo, Allan Kardec indaga aos benfeitores. É uma pergunta que todos nós conhecemos, de O Livro dos Espíritos, mas que nos parece merecer alguma atenção a mais, para que nós não nos distraiamos da finalidade das nossas existências, para que façamos, como propõe o Espírito Joana de Ângeles em uma de suas obras, consigamos realizar uma verdadeira autoidentificação, enquanto espírito, ser consciente, e nos desidentificarmos dos conteúdos da vida que são transitórios, que dizem respeito ao ego, aos papéis sociais que nós cumprimos. Nós não somos o nosso diploma acadêmico. Nós não somos o sobrenome da família. Nós não somos a cor de pele que nos traz uma identidade ou um perfil identitário provisório. Nós não somos essa ou aquela descendência. Nós somos herdeiros de nós mesmos, porque somos espíritos imortais de uma jornada multimilenar que alcançamos esse estágio evolutivo. Ora renascendo na pobreza, ora na riqueza, ora em um ambiente cultural com religião, ora sem religião. Mudamos, inclusive, e reencarnamos em momentos em corpos masculinos, outrora em femininos, para que nós aprendamos tudo que a reencarnação permite sob diversos ângulos e tenhamos um processo de evolução consciente. Outrora somos os que vivem no condomínio, outrora somos aqueles que vivem na favela do lado do condomínio. Um dia nos apresentamos e somos atendidos. No outro, somos aqueles que vivem a atender alguém como forma de trabalho, de sobrevivência. Quando olhamos nossos irmãos em Porto Alegre, é comum vermos que entram naquele container de lixo para catar o que é possível comer. Nessa sociedade de civilização incompleta, como se refere os benfeitores da humanidade, porque ainda há quem passe fome, nós devemos nos lembrar que ali está alguém que nós não sabemos de quem se trata. Em primeiro lugar, é nosso irmão. Às vezes,
numa outra vida, pode ter sido alguém que nos beneficiou, alguém que teve autoridade, alguém que viveu em condição superior do ponto de vista socioeconômico do nosso modo de viver hoje. E que um dia nós podemos até, se for necessário, a nossa evolução numa outra vida, trocar de lugar, me permitam a expressão, do balcão. Porque alternamos os papéis sociais. Nós precisamos pensar nisso. E fazer todo o bem ao nosso alcance, a quem quer que seja. Iluminando o caminho dos outros, para iluminar a nossa própria jornada evolutiva. Há uns anos atrás, com um grupo de amigos, lá em Rio Grande, nós iniciamos uma atividade que distribuía sopa. Nos reunimos, fazíamos aquela vaquinha básica, não tinha vaquinha na internet, né, Antônio? Fazia uma vaquinha básica porque era todo mundo estudante, ou seja, sem um tostão no bolso. Os amigos se sensibilizavam, colaboravam. Pedimos licença para fazer numa instituição, nos reunimos, fazemos a prece e íamos levar. Primeiro era achocolatado, né? Porque não havia gente com habilidades culinárias no grupo. Eram só habilidades de provar, né? Nada de produzir. Onde aprendeu. Aí fazíamos aquela pequena caravana homenageando Alta de Souza. Naquela época nós não tínhamos, por exemplo, o problema do crack e de outras drogas que estão aí nas grandes cidades. Era comum o uso do álcool de higienização para o consumo, a fim de lidar com o alcoolismo. Encontrávamos companheiros que, para passar o frio do inverno, se urinavam. Um dia eu perguntei, Geno, você não é doente mental? Por que você se urina? Para aguentar o frio, quando não tem o álcool. Íamos conversando, aquele grupo de amigos, fazíamos uma prece, uma leitura evangélica, convivíamos um pouco, e quando era possível, quem tinha carro levava, a gente conseguia que alguém ficasse no albergue. Não me perguntem como, porque a gente conseguia colocar fora do horário a pessoa no albergue. Era, provavelmente, a caridade daqueles que estavam atendendo na instituição. Numa oportunidade, nós encontramos um senhor sentado na rodoviária, que hoje não é mais rodoviária lá, é uma outra repartição pública, sentado ao chão, com roupas muito maiores que ele próprio. Sentamos para conversar, as pessoas afastadas, porque normalmente alguém em situação de rua passa muito tempo usando a mesma roupa, então há um odor que é natural que as pessoas se afastem. Nós sentamos juntos, conversamos, e ele começou a falar, a narrar-nos a parábola do bom samaritano. Eu não sou de chorar, mas naquela época eu era mais. Comecei a chorar. Olhei para meus amigos barbados, tudo chorando também. E ele contou para a gente a parábola e disse assim, vocês são espíritas, né? Claro, a gente estava com o evangelho. Não que a gente fosse fazer proselitismo, mas a gente tinha consciência que o tesouro que a gente tinha para compartilhar, ainda que um pão, uma roupa, a atenção fosse importante, o maior tesouro era a doutrina espírita. Eu notei, vocês têm livros. Eu também sou espírita. E a gente jovem assim, mas como isso? É que eu sou alcoólico, sou alcoolista.
e vim visitar um amigo na cidade, fui assaltado. E assaltado, fiquei sem roupa. E sem roupa, arrumei a doação que era possível. E quando a fome chegou, dificilmente alguém, até aqui, compartilhou um pão comigo. Mas a cachaça, essa eu não preciso nem pedir. Nunca falta. Aí a gente chorou mais um pouco. Conseguimos que um amigo o recebesse na sua casa, outros fizeram uma cotização e mandaram de volta à sua casa. Ele deu o nome do centro espírita, deu todos os detalhes que aqui não cabe declinar e a memória nem me permite trazer à tona. Não esqueci o seu nome, Oswaldo. E aí a gente foi se dando conta que a nossa diferença é muito pouca. Eu não sei se passasse por um drama parecido com aquele ou outros anteriores que levaram ao alcoolismo, não me conduziria a vida àquelas circunstâncias. É bem provável que ele não tenha um lar, não tivesse tido um lar que o amasse e que na primeira infância instaurasse a base de uma autoestima capaz de resistir às primeiras intempéries da vida. Mas eu, pessoalmente, eu não registro uma mãe atenta até demais. Minha mãe era médium, vocês imaginam, né? Daquelas que tu chega em casa e não pode mentir. Você fez? Fiz isso? Não, senhor. Me fale a verdade. Andou com fulano? Não, mas capaz. Andou, o espírito tal disse, eu já lhe disse que essa não é uma boa amizade. Minha mãe confundia encarnado e desencarnado. Confundia, sim, com a maior facilidade. Eu não sei o que seria de nós outros que estamos aqui se nós não tivéssemos encontrado o Espiritismo em um momento X de nossas vidas. E se nós estamos diante dessa benesse, nos cabe o autoconhecimento, visitarmos a própria consciência, como recomenda Santo Agostinho em a pergunta 919b de O Livro dos Espíritos, nos perguntando se temos feito todo bem ao nosso alcance, questionando a verdadeira razão das nossas atitudes, procurando empregar maior amorosidade naquilo que fazemos, abandonando as ações orientadas pelo orgulho, que anda de mãos dadas com a raiva, a vingança, com o egoísmo, que nos leva à indiferença, à dor alheia. Meus irmãos, quantas vezes nas ruas, no prédio, na escola, no trabalho, a gente cria uma viseira fluídica e não enxerga a dor dos outros. Dá um bom dia. Eu me lembro quando eu fui morar pela primeira vez em um prédio. Como diz a música, né? Inocente por e besta, vindo do interior. O pessoal entra no elevador e olha para onde? Para cima. A gente fica até olhando se vai ter goteira, para não se cumprimentar. Coloca no carro o que permite que não enxergue lá fora e lá fora não enxergue aqui. Coloca a viseira em si mesmo. Uma dificuldade de dar bom dia, é o rudimento. Assim. Vamos fazer o teste. Dá bom dia, muito sorridente, o pessoal fica desconfiado, acho que é assalto. E a gente diz assim, bom dia, como é que vai? E quando a pessoa pensa em responder, a gente já saiu rápido. Porque vai que ele responde, a gente tem que ficar parado ouvindo. E aí a gente não consegue largar o celular, fica ouvindo entre a pessoa e o celular.
a indiferença. Mas nós nos erguemos nas lutas da vida porque alguém olhou para a gente e acreditou nas possibilidades que nós temos. Nos incentivou. Percebeu a nossa humanidade, às vezes ultrajada, ferida. Nos deu uma palavra de ânimo, nos propôs generosamente confiança, escuta, carinho, fraternidade. Quem está diante de nós? Entre os sofredores de casa e das ruas. Às vezes um idoso esquecido em uma peça luxuosa dentro de casa. Às vezes uma criança ignorada por nós mesmos e abraçada pelos usurpadores dos seus valores infantis e juvenis pelas redes sociais, sem cuidado, sem atenção, sem vigilância. A indiferença. Temei-vos, tornar-vos indiferentes. Pois que a indiferença é uma chaga que cega a visão dos crentes e nos afasta de Jesus e o seu evangelho. Quando ele propõe o contrário, amai-vos uns aos outros. Façais aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. E nos recomenda estar com os sofredores, pois é com eles que ele sempre esteve. Irmão X, em um livro chamado Pontos e Contos, traz a narrativa do poeta de língua inglesa, Longfellow, a respeito de um monge que cuidava de uma grande entidade religiosa, um mosteiro. Dedicava-se à prática cotidiana da oração, do ascetismo, da disciplina. Em determinado horário, avolumavam-se à frente do mosteiro os filhos do Calvário, os deserdados da terra, leprosos, pessoas em trapos imundos. E religiosamente entregava-se ao cuidado daqueles que, de alguma forma, Jesus oferecia como oportunidade de aprendizado concreto do amor universal. Mas ele sonhava um dia, nas suas preces pedia, queria encontrar Jesus. Quem sabe um dia o mestre lhe desse a graça de vê-lo. E orava e chorava. Até que um dia percebeu uma luz invadir o cubículo onde se entregava a sua prática de prece. Lá estava o mestre, altivo e sereno, face pálida e luminosa, um sorriso largo, os olhos penetrantes, de mãos estendidas. E ele cai de joelhos diante da cena que almejara assistir toda a sua vida. E naquele exato momento, toca o sino que indicava o horário de atender aos desgraçados abandonados. E ele leva um choque.
Porque agora era preciso deixar aquela visão, a abandonar o mestre para assistir àqueles trapos humanos à porta do mosteiro. Ergueu-se, porque o dever falou mais alto, e correu ao serviço que lhe competia. Ao término de algumas horas, em que terminaram os atendimentos com o coração confrangido, dolorido, retorna ao seu espaço de meditações e chora a ausência do mestre, que lhe surpreende mais uma vez. Com uma luz indizível, ele diz carinhosamente: eu estou aqui. Se você não tivesse ido, eu também havia de me retirar. Eu estou aqui. E o abraçou com ternura, encerrando-se o breve conto de Longfellow. O Espiritismo é uma proposta para que o Evangelho de Jesus se desdobre através de nós outros. Que saiamos das discussões intelectualistas, das formalidades religiosas, da perda de tempo em distrações infindáveis. E que venhamos a compreender que estar com Jesus é estar com aqueles que necessitam dele. É nos dispormos a sermos suas mãos, seus braços, sua palavra edificante, seu ouvido apaziguador. Se for da necessidade do pão, que possamos entregar o pão, que possamos educar, libertar consciências. Mas ao entregarmos o livro, o prato, a veste, entreguemos ao lado o nosso coração. Porque está a serviço do próximo. Amar quem não pode devolver os benefícios que somos capazes de prodigalizar. Servir sem cansaço. É a religião mais profunda, é a prática espiritual mais verdadeira que alguém, nesses dias de transição planetária, é capaz de viver. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada a todos os amigos que estiveram conosco hoje. A gente agradece muito a presença do Vini e pedimos, então, fazendo a nossa prece de encerramento, pedimos aos benfeitores desta casa, deste templo, que nos ilumine hoje e que nos traga cada vez mais a sabedoria deixada por Jesus, codificada por Kardec, para a nossa vida, para que possamos, assim, educar para a vida, educarmos nos ensinamentos do Cristo. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.